Olá pessoal, como eu disse no vídeo anterior, eu vou ler hoje o Credo, nosso encaminhamento espiritual, as nossas lições cristicistas. Ela tem as nossas orações, as nossas meditações, para você poder entender o ponto básico, o pensamento guia que norteia as nossas ações mentais no curso do processo evolutivo. As ideias que transitam pelo universo espiritual e que você consegue estudar, que você consegue captar, elas têm uma finalidade. É a finalidade de esclarecimento. O que eu percebi durante toda essa minha vida espiritual, essa atividade que eu exerci, na realidade, seriamente, é como se fosse um sacerdócio mesmo, para mim, sem querer ser sacerdote. Eu não quero esse tipo de compromisso comigo. Simplesmente é uma pessoa que procurou entender os caminhos espirituais por uma questão de necessidade pessoal de procura. Então eu descobri que existem muitas ideias que são colocadas pelo plano espiritual para que você possa compreender o verdadeiro sentido da lei divina. Porque no fundo, o que a lei divina quer, o que os espíritos querem, o que os espíritos angélicos querem, os espíritos superiores querem do ser humano, é que ele entenda o processo. E que ele participe também do processo que há séculos, sei lá quantos anos, talvez até milhões de anos, a gente não consegue voltar tanto tempo atrás, está sendo ajudado a desenvolver o sistema de integração do ser humano com as forças superiores. A força angélica, que é a força que circula através do raio divino, nós chamamos esse raio divino de raio do grande cosmos, ou seja, o raio macrocósmico, onde são condensadas as energias que são capazes de restaurar qualquer coisa do ponto de vista espiritual da criatura. Um campo vibracional em desacordo, aplicado na medicina, aplicado em qualquer ramo de atividade que você possa trazer benefício para quem acreditar. Então essa força espiritual que você condensa e que você cria, naquele seu poder de concentração, que vai desenvolver um facho de luz, o facho de luz que existe em mim, nessa hora, pela vontade do Pai, entra em comunhão com as forças divinas superiores, que é um texto de uma outra meditação. Só para vocês terem uma ideia da amplitude, como as coisas vão entrando e saindo, e você se comunica através dessas ações mentais. Ó. A coisa funciona aqui. Então, o credo cristicista tem o seu texto. Né? Creio em Deus Pai, eu vou ler inteiro, Criador das esferas superiores e dos campos em evolução através da carne, em seus filhos como missionários da luz espiritual, os quais foram gerados pela sabedoria infinita do Pai. Nascemos do reino de Deus e padecemos em glória ao Pai da evolução. Somos abençoados pelo sofrimento carnal purificador. Morremos fisicamente e nascemos espiritualmente para vibrarmos em comunhão com os espíritos puros que geram energia de criação, porque foram gerados pelo Pai da criação. Em nome do Pai da criação, dos filhos criados e dos espíritos puros, para a glória da missão superior. O universo divino tem uma missão superior. E a nossa participação era que possamos glorificar com a nossa força, com nossas encarnações, essa missão superior, que é a expansão do universo do conhecimento cósmico. É aí que nós entramos no jogo, com a nossa cota de participação. Eu vou ler aqui o texto que fala sobre creio em Deus Pai, Criador das esferas superiores e dos campos em evolução através da carne. A aceitação desse postulado, diz aqui o texto, tem uma significação cósmica de grande amplitude. O ser humano crendo que é o resultado de uma evolução cósmica e resultado do conhecimento divino superior, está se colocando dentro do ritmo vibratório no campo do entendimento da lei divina. A lei divina é entendida como uma força em expansão e em condições de possibilitar a evolução dos seres, dá ao ser
esta consciência, uma visão maior e mais consciente do real estado dele como ser divino portador da luz espiritual. Veja, como o entendimento e a profundidade do entendimento, segundo o ensinamento cristianicista, favorece a sua evolução pessoal, a sua evolução no campo do entendimento do verdadeiro sentido da lei divina. Quando a gente fala em evolução pessoal, não se trata só de evolução financeira, evolução de poder conquistar os seus objetivos, porque eles fatalmente virão. Quando você é bem intencionado e você sabe se programar, eles vêm de uma forma ou de outra. Às vezes não vêm na intensidade que você gostaria que viesse, mas eles procuram facilitar o entendimento das coisas, né? Facilitando a sua vida pessoal, encontrar o seu ritmo vibratório. A ordem fala muito em ritmo vibratório, até porque na nossa cosmogonia, a Deus criou, no início, a contração dos corpos e o ritmo universal. Essa contração e esse ritmo vibraram em cadeia, dando origem à luz. E dentro da luz veio a vida. Isso tudo foi colocado dentro do universo. Então, existe toda uma linha de ação do pensamento humano que trabalha para que o Criador das esferas superiores e dos campos através da carne atue em você, Deus atua em você, através do entendimento dos postulados. E a aceitação desse postulado é muito importante, porque ele está em condição de desenvolver a sua força vibracional e possibilitar a sua evolução. E de todos os seres que se ligaram. Não existe só nós, cristicistas, falando do processo evolutivo. O Espiritismo já fala disso há muito tempo. Isso está lá no Bhagavad Gita, está lá atrás, nos grandes livros do ensinamento. Mas chega no momento da humanidade que você precisa, de qualquer forma, adaptar essa linguagem a uma linguagem mais moderna, eu até digo, né? Mais atual. O que são hoje? Antigamente eles não falavam em campos vibracionais superiores de integração em grau conjunto. O que significa isso? Nada lá atrás. Hoje, sim. Através do desenvolvimento do conhecimento científico, da física, através do conhecimento da física quântica, e há muita gente na internet fala da força da física quântica na projeção mental das criaturas. Nós não abordamos esse aspecto, nós estamos mais pelo campo espiritual mesmo, propriamente dito, mas que existe. Essas forças interiores que modificam a realidade através do pensamento, influindo sobre elas. E o pensamento realmente influi, ele realmente constrói, como ele também destrói, em você e aonde você quer que esteja. Quando existe uma concentração muito negativa dirigida a um objetivo, que ele começa a diluir, vai diluindo. Então, aqui nós temos em seus filhos como missionários da luz espiritual. A aceitação desse postulado em seus filhos como missionários da luz espiritual implica na aceitação da comunicação dos espíritos que atuam nos campos em evolução, iluminando os irmãos encarnados e constituindo num verdadeiro exército divino de espíritos protetores, permitindo, através da proteção intuitiva, que os seres em melhores condições espirituais possam captar as suas vibrações e a sua intuição, trilhando caminhos mais felizes na sua caminhada pelos campos em evolução, aliviando pesados fardos e possibilitando a compreensão verdadeira do sentido da lei magnânima em sua manifestação corretiva, pura, como uma dádiva energética de Deus. Aceitação desse postulado. Uma coisa que complica um pouco o avanço espiritual das criaturas é uma negação que existe até dentro da própria religião, vem lá do entendimento, né? Não da palavra. A palavra é clara, do entendimento da palavra dado por pessoas incumbidas de divulgar as ações dessas palavras que vão atuar diretamente no ser humano, que podem ser positivas, como também negativas. E quando elas são positivas, quando elas acrescem, quando elas trazem conhecimento, quando elas facilitam o desenvolvimento da ideia, da projeção
que é feita pelo esforço pessoal que você faz em tentar concluir uma visão daquilo que você entende como uma realidade absoluta, fruto da pesquisa, fruto da compreensão maior sobre alguma coisa que você está trabalhando para poder definir. Atrapalha, porque você esbarra num dogma que não tem nada a ver com aquilo que a palavra quis dizer, simplesmente com uma interpretação, seja ela de qual forma for, apostólica, canônica, ou de qualquer outro processo que possa interromper a linha de raciocínio dentro do processo evolutivo, que é o que nós divulgamos e trabalhamos. E isso atrapalha, isso é negativo, que vai interromper esse processo de expansão. E seus filhos como missionários da luz espiritual, porque quando a espiritualidade baixa, ela procura trazer uma informação que tenha o sentido de construir. Espiritualidade baixa não é espiritualidade baixa, no sentido de estar baixa. A espiritualidade quando vem de cima, quando ela chega, quando ela baixa, tem. O sistema baixa a sua luz para poder elucidar as criaturas no desenvolvimento do seu poder energético de criação. Eu tenho por mim que a preocupação constante é a busca, né? É a busca do entendimento maior, a busca da verdade, a busca daquilo que você possa aprender para transmitir para as pessoas, né? Por isso que é esse esforço de tentar explicar os textos da doutrina, até porque eu não posso deixar esses cadernos ficarem dormindo lá na minha estante, como já estão, né? A lei diz: seus filhos como missionários da luz espiritual, os quais foram gerados pela sabedoria infinita do Pai. Aqui ele diz aqui: a sabedoria infinita criou os seres e os seres têm como missão ampliar a sua própria capacidade de integração. A luz vinda, acrescida de mais experiência, vinda lá para eles, voltando, aumenta a força do campo divino, expandindo essa força e semeando a criação divina por todos os campos em desenvolvimento, onde a energia é depositada como fonte geradora em todo o universo de expansão. Veja a responsabilidade do ser humano aqui, tá? Vamos lá. Quando a informação espiritual vem para você, que você trabalha essa informação de uma forma produtiva, procurando estudar e compreender, saindo fora do estabelecido por teologias dogmáticas, que impedem o desenvolvimento da sua ação, e eles têm lá seus objetivos, mas eu não vou falar sobre isso, não. Mas eu conheço. Então, o que acontece? Você vai voltar para o plano espiritual, depois de deixar o corpo físico, com o seu espírito muito mais potencializado, muito mais energeticamente, com luminosidade e clarividência. Você vai conseguir enxergar a luz do plano espiritual que você vai viver lá. E lá você vai ter uma função. Eu acredito, isso pessoal meu, não está escrito não, mas eu acredito que o paraíso é um campo de trabalho danado, porque tem tantas pessoas que precisam de ajuda espiritual que você vai receber uma função lá, de acordo com a sua graduação. Na ordem chama de graduação luz. Qual é o percentual de luminosidade que você vai gerar? Deve existir uma forma de controlar a luminosidade geral de cada um, que não é controlada por nós, mas por entidades muito mais superiores, para saber qual é o campo energético que vai receber você. Aonde a sua luz e a sua graduação energética vai entrar em contato com você. Depende de muita coisa. Do que você cumpriu lá fora, de desenvolvimento, das vidas que você veio, até a que você chegou e a que você fez nessa. Porque senão você fica com a sua frequência estabilizada ou você baixa, né? Você baixa, vai baixando, sabe-se lá o que tem lá embaixo. Eu não tenho nem ideia, não deve ser coisa muito boa, não. Por isso que a gente tem que manter o nosso pensamento elevado, para que pelo menos a graduação espiritual obedeça uma temperança, onde você pode entender e agir de uma forma equilibrada para favorecer o seu desenvolvimento espiritual. Por isso que o texto diz: os quais foram gerados pela sabedoria infinita do Pai, que a sabedoria criou todos os seres, que tem como missão de ampliar a sua própria capacidade de integração. É missão. O que eu estou fazendo aqui? Além de viver uma boa vida física,
E eu tenho que fazer alguma coisa, porque no meu espírito vão cobrar de mim lá. E aí? Só passeou, comeu comida gostosa, viajou pra caramba. E aí? Nós queremos saber o que você produziu para o sistema. Nós temos que extrair de você a sua sabedoria espiritual. Vai estudar aqui, vai continuar aqui nos nossos centros de reabilitação intelectual, ou prefere estudar lá embaixo? E se tiver merecimento, se não, vem por uma compulsória mesmo e acabou o papo. Vem por uma compulsória. Aí, sei lá, sabe-se lá o que vai acontecer, né? Eu sempre acho que na minha vida espiritual passada, eu devo ter rasgado muito livro importante. Porque eu vou te contar, isso aqui não foi fácil de escrever não, gente. A barra pesou aqui embaixo para mim. Mas eu assumi, né? Então, como eu assumi, você também pode assumir. Muita coisa nós não sabemos porque ela cruza o nosso caminho, porque ela interage com a gente. O que o universo quer fazer com você para ele poder conspirar a seu favor, considerar tudo que você resolveu agir no sentido da bondade, concentrar essa energia no seu renascimento espiritual e ficar olhando como é que você vai desenvolver aquela dádiva, que na realidade foi conquistada por você mesmo. Porque Orígenes tinha razão, sabe? O santo da igreja lá atrás, primeiras igrejas cristãs, Plotino, Clemente de Alexandria, e eles falam também que São Jerônimo, e que outras pessoas que a igreja nega, mas eram os padres neoplatonistas. Eles ajudaram a pensar de uma forma reencarnacionista, que ao pouco a igreja foi eliminando seu pensamento, porque não interessava reencarnar para poder se aperfeiçoar. A partir do momento que Jesus perdoa, ou perdoou com o seu sacrifício pessoal na cruz, para que vai precisar voltar se nós já fomos perdoados? A ordem ensina que ele perdoa, sim, como perdoou, como quem atualizou, agiu no sentido de melhorar a frequência vibratória com arrependimento, com tudo aquilo que a sacralidade cristã hoje, não só pastoral, mas do próprio direito canônico, as próprias ações das pessoas dentro da lei divina, que é regulada por esse direito, e que regula as leis da igreja. O perdão de Jesus é fundamental para aliviar o karma até aquele estado da sua vinda no planeta. E dali para frente, tem uma conta lá atrás, né? Quem que vai ajustar? Ele vai pagar para você também? Não é pedir demais? Paga também a minha conta kármica. Não vai você pagar. Vai lá para baixo pagar. Eu não vou liquidar a sua fatura assim, não. Você tem que fazer a sua parte, senão você não evolui. No seu espírito não cresce. Vai ficar sentado lá na nuvenzinha, com a asinha. Não é nada disso, não. Isso até existe. A força angélica existe. Os anjos espirituais existem e transportam sabedoria. Feliz daquele que consegue entender, viver e praticar alguma coisa que venha da sabedoria angélica, que é que está mais próxima do logos da criação, lá em cima da hierarquia espiritual, e através do raio divino, que nós chamamos de raio do grande cosmos, ele condensa essa energia, focaliza em você e manda. Vem como ensinamento, como salvação, como cura, como alguma coisa que você mesmo tem que procurar agir para poder responder a essa ação. Isso é o que nós queremos dizer, os quais foram gerados pela sabedoria do Pai. Até os anjos foram gerados pela sabedoria. Uns vão desenvolver, vieram para ajudar aqui. Veio muito anjo que baixou aqui para ajudar e para corrigir o sistema, né? Outros voltaram até com resgate kármico, se deixaram levar. Não espíritos angélicos, mais evoluídos, mas que não compreenderam o processo e agiram contra o processo. Trabalharam contra a evolução do próprio ensinamento cristão. E não é só no ensinamento cristão, não. De outras religiões também. Principalmente esses coitados que se explodem aí, achando que o Maomé queria isso. Eu acho que ele não queria isso, não. Isso é destino. Foi levado, não é nem destino, foi uma ação desenvolvida de sacrifício pessoal para favorecer alguma coisa. Porque a religião se defender através de guerras, elas sempre se defenderam. Existiram ano passado no cristianismo as cruzadas. E o próprio islamismo formou exército para defender essa briga que
resolveram inventar lá de Alá com Cristo. Eu não tenho nada com isso, nem você. Nós estamos procurando fazer alguma coisa para poder melhorar o ser humano. Nascemos do reino de Deus e padecemos em glória ao Pai da evolução. É a nossa contribuição de agradecimento. Esse padecimento em glória é quando você senta na igreja, quando você vai rezar a Deus para que alivie esse sofrimento ou padecimento, ou existência sua atual. Qual é a razão do sofrimento físico? Ele pode ser gerado por você próprio, né? Se você bebeu muito a vida inteira, você vai estourar o fígado. Aí não adianta ficar pedindo a Deus para consertar o fígado. Você tem que fazer tratamento, colocar outro fígado. A natureza sempre dá, a natureza divina sempre dá a sabedoria para algum médico que chega ao problema de trocar fígado, trocar coração, como já está acontecendo. E outras coisas, eles vão trocando. Daqui a 100 anos trocaram o corpo, botaram um bichinho lá no lugar, um plástico que funciona com um chip integrado num centro de força que vai captar isso. Talvez no futuro isso exista, né? Se você assistiu Star Trek, como é que você pode imaginar que lá em 1970, quando eu assistia esses vídeos, eu adorava o Capitão Kirk, você podia falar no celular, você podia sair do lugar e passar para outro. Até hoje não conseguiram transmudar a matéria, mas quem sabe vocês não vão conseguir. O celular já existiu. É incrível hoje. Você está num táxi, lá num determinado lugar do universo, e acompanha você na rua. Quando é que você poderia pensar isso? Há anos atrás. A que ponto chegou a evolução do mundo? Eu conheço uma pessoa que acredita em ET, né? Fazer isso aí é coisa de ET. Porque o avanço é muito grande no campo da comunicação. Mas no campo espiritual não houve muita coisa, não. Melhorou muito. Mas a maldade continua aí. A maldade continua aí. É a maldade financeira, é a maldade política, é a maldade de pessoal, são quadrilhas que estimulam o vício, que ganham dinheiro com vício. Esses estão com o seu karma registrado. Você registra no plano espiritual, há um registro em ciclos da sua própria evolução almática. É ali que vai determinar o seu grau de culpa. É aquilo que vai determinar até onde você entrou no sistema de correção. O sistema de correção vai cobrar de você. Será que a porta do céu vai abrir? Entra lá. Ou tem uma do outro lado. Eu não sei. Para as pessoas que são crentes no inferno, pode até ser mesmo que... Eu não tenho uma concepção muito formada sobre isso. Eu acho que são forças, baixa o ciclo vibracional. Cada vez que o ciclo vibracional baixa, você fica ali, amarrado naquele campo. Vai sair quando algum espírito te estender a mão nessa ajuda, ou quando você próprio compreender pelo sofrimento que está na hora de ser perdoado. Aí reza para onde pode ser perdoado, para que o seu processo evolutivo não seja interrompido ali, porque também não interessa para as forças angelicais interromper um espírito cozinhando o bicho lá no inferno a vida inteira. Ele tem função criativa. Uma coisa que me toca muito, que eu vejo, não sei nem como é que eu posso ajudar, porque eu não faço parte de nenhuma assistência social, mas se eu posso dar um sanduíche para o cara lá, eu dou. É um cara, um homem jogado lá numa esquina, você passa e olha, é um poder energético, é um centro gerador de força ali, ó. A sociedade não olha porque não entende. Então, se você entende, você tem que dar um copo d'água, fazer alguma coisa para poder aliviar o sistema, para poder integrá-lo no primeiro espaço. Se ele fala muito obrigado para você, ele já desenvolveu, já soube agradecer qualquer coisa. Não precisa sair por aí se matando para fazer nada. É só ter a intenção de ajudar. Onde eu posso entrar no jogo para ajudar um ser humano a potencializar esse corpo físico e esse cérebro jogado na lata do lixo. Quem para pensar nisso, é bom. Eu vou para o céu se eu fizer. Às vezes o céu não está nem olhando. Está dentro dele. É ele que tem que tomar essa decisão. É ele que tem que fazer alguma coisa. Tem que cumprir suas obrigações. Em todos os sentidos, né? Familiares, filial e tudo. Então, nós morremos aqui fisicamente e renascemos espiritualmente para vibrarmos em comunhão com os espíritos puros que geram energia de criação, porque foram gerados pelo Pai da criação. Olha aqui o que o texto criticista diz. O renascimento espiritual vem depois da morte física. É o renascimento espiritual. Eles não falam em ressuscitação do corpo físico que já ficou lá no pó do cemitério.
Cristo já disse que era necessário nascermos de novo. O nascimento espiritual cristão pressupõe não só a volta à vida espiritual, mas também a volta ao corpo físico. Um ser, para cumprir a lei divina, deve se purificar através do aperfeiçoamento. Cristo disse que ninguém chegaria ao Pai se não ouvisse e colocasse em prática os seus ensinamentos. Ele foi muito corajoso para afirmar que ninguém chegaria ao Pai se não colocasse em prática os seus ensinamentos. Eu acho que é para o campo vibracional que ele estava criando para que seguissem o ensinamento dele. Tanto assim que ele disse: eu vou preparar-vos o lugar. E quando o lugar estiver pronto, eu os tomarei para mim. Preparar-vos o lugar. Talvez, será que o lugar existia? Foi a força mental dele que preparou o paraíso idealizado por ele. Está lá na palavra. Então, um ser deve cumprir a lei divina, deve se purificar através do aperfeiçoamento. Cristo disse que ninguém chegaria ao Pai se não colocasse em prática os seus ensinamentos. Eu acabei de comentar um pouquinho aqui agora, esteja você ou não de acordo com o comentário. É o que eu penso, né? Às vezes eu comento alguma coisa que penso, né? Não sei nem se a ordem vai concordar comigo. Mais tarde eu vou puxar minha orelha, mas tudo bem. É necessário meditar e pesquisar a mensagem crística para alicerçarmos a nossa fé no conhecimento e na razão. Esse é o nosso credo. A explicação mais sucinta, né? Porque se você quiser maiores explicações, lá no site da Ordem, você tem sempre uma explicação muito mais ampla e que pode ser colocada até você, para que você possa também desenvolver o seu processo meditativo. A gente tem que entender que nós estamos no mundo, vivemos no mundo como seres espirituais. Não somos só corpo físico. Como ensinavam os egípcios, né, o mundo da ilusão, o mundo de Maia. Não. Nós estamos aqui com o corpo espiritual. É o espírito que fala. Porque o que vai sobreviver é pelos ensinamentos que nós temos recebidos até hoje, em várias religiões, é a força do espírito. É o processo energético que é condensado no seu corpo físico, que reverbera na alma, e a alma capta essas informações todas e transmite para o espírito. O espírito é aquele que Jesus falou: ninguém sabe para onde vem nem para onde vai. Mas ele existe na captação do processo evolutivo de todos os conhecimentos universais. Os conhecimentos não são só os conhecimentos cristãos e de outras religiões que estão na Terra, não. Esse é o conhecimento que a gente tem informações. Mas existem conhecimentos que estão registrados em outros universos, quiçá até orientando outras civilizações. Se você acreditar que Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas, não são a igreja, uma colocada ali, outra colocada ali, que são essas muitas moradas em templos terrestres. Essas muitas moradas podem ser morada no coração de bilhões de pessoas, ou moradas celestiais. Está cheio de informação aí de gente que vê disco voador para cá, disco voador para lá. Eu, por exemplo, eu nunca vi nada. Eu não tive esse privilégio, mas eu não deixo de acreditar que seja possível. Como é que você pode duvidar de uma coisa que você não viu, até que você veja? Aí você para de duvidar. Mas aí o sistema corrige esse processo seu de falta de fé. E a fé é tudo, hein? Jesus falou: diga esse monte, mude de lugar e ele se mudará. Por isso que a fé constrói. Você, quando faz um propósito de fé e você acredita que você pode mover uma energia até um determinado lugar e essa energia pode construir alguma coisa importante para você, não só para a sua vida material, mas para a sua vida espiritual, porque você próprio é autor da sua própria ajuda. Quando você toma consciência de que as forças energéticas do plano superior podem agir para melhorar a sua vida. E você consegue, viu? Consegue. Às vezes numa extensão tão desproporcional, né? Você não consegue comprar 10 carros, mas você consegue comprar um zero bom que já te leva para muito lugar. Isso ajuda muito, não quebra, né? Demora mais para quebrar, então tomar cuidado, né? Botar no seguro, senão os caras roubam também. E essa sociedade nossa é complexa nas ações em que a gente vive. É política, é complexa politicamente, difícil ter credibilidade em qualquer órgão que você baixa os olhos e comece a estudar. Você hoje tem na internet aquele painel de aplicações de recursos.
Meu Deus do céu, como vai dinheiro para a vala, para a lata do lixo. Por isso que o povo passa fome. No mundo, hein? No mundo. O que nós podemos fazer para ajudar? É rezar para que as forças superiores procurem nortear a encarnação de espíritos iluminados com poder para poder modificar essa situação. Ninguém sabe quando isso pode acontecer, daqui a 100, daqui a 200, daqui a 300 anos, ninguém sabe. Mas um dia vai acontecer, e já está acontecendo. Se você parar para pensar, aqui no próprio país, se as alterações que existem no campo vibracional nosso estão possibilitando alguma expectativa de melhora, você pode acreditar que Deus resolveu olhar para a gente. Não sei de que forma. Você não sabe o que vai acontecer lá na frente, mas que pode acontecer para melhorar uma situação e atender melhor as pessoas necessitadas. O nosso crédito, creio, que eu acabei de dizer até agora, que eu vou colocar para vocês, até uma gravação maravilhosa do Oliveira Neto, que nos apoiou na época, muitos anos atrás, gravando essas nossas orações básicas, para que eu pudesse distribuir, já naquela época, quase 30 anos atrás, as pessoas que iam na minha casa assistir as pregações que a gente fazia sobre o destino do homem, sobre o poder energético de desenvolvimento do ser humano. Quando eu comecei a conversar sobre isso, muitas pessoas me disseram: por que você não monta um grupo disso, não faz isso, não ensina? Eu fui, de qualquer forma, convidando 1, 2, 3, 4, 5, 6, no final acabamos montando, fundar o cristianismo, um grupo de estudantes de filosofia e de estudos religiosos, em 1987. Né? Então, aí ficou mais fácil, o pessoal mesmo ajudou a divulgar através de apostilas que a gente imprimia, dirigia para um, dirigia para outro, custeando o próprio trabalho com o esforço pessoal de cada um. Nunca houve um momento que a gente pensasse nisso para construir tempo. Até porque um guia espiritual me falou: a internet dispensa isso. Muito mais barato, muito mais positivo, eficiente do que construir tempos. A gente não tem dinheiro para construir tempo. Eu tenho um projeto da ordem em papel, que eu nem calculei quanto vai ficar, mas eu gostaria muito de fazer um centro de convergência para as pessoas que quisessem conhecer o desenvolvimento nosso, como seria a nossa possibilidade. Nós temos o nosso site lá com a nossa missa do poder energético, desenvolvimento do poder energético, estão lá todas as orações colocadas, tem tudo ali. Tudo escrito. E tudo pode ser feito em casa com o computador na frente. Esse é o caminho. Pelo menos é o caminho que a gente vê. Obrigado, gente, pela atenção. Se você gostou do nosso site, leia, inscreva-se no nosso canal para receber os nossos vídeos. E também acesse www.filosofiacristicista.com.br. Fazendo isso, cada vez que a gente gravar um vídeo, vai cair aquele sininho lá, plim, no seu canal, você pode ver o que a gente tem a oferecer para o entendimento mais claro da nossa proposta de ensino. Obrigado e até o nosso próximo encontro. Felicidades para vocês, paz, amor, felicidade para a família e para todos. O Natal está se aproximando e a gente vai falar uma hora sobre o Natal. O criticista também gosta do Natal, a oportunidade de reunir a família e as crianças que a gente às vezes não vê por causa dessa corrida maluca. Nem os filhos, nem os netos e os amigos mais queridos. Mas só, felicidades para vocês. Tchau. Creio em Deus Pai, Criador das esferas superiores e dos campos em evolução através da carne. Em seus filhos como missionários da luz espiritual, os quais foram gerados pela sabedoria infinita do Pai. Nascemos do reino de Deus e padecemos em glória ao Pai da evolução. Somos abençoados pelo sofrimento carnal purificador. Morremos fisicamente e nascemos espiritualmente
para vibrarmos em comunhão com os espíritos puros, que geram energia de criação, porque foram gerados pelo Pai da criação. Em nome do Pai da criação, dos filhos criados e dos espíritos puros, para a glória da missão superior.